Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Segunda tentativa para gravar esse vídeo, porque da outra vez eu falei e o vídeo não teve som. Muito triste a vida do ser humano, muito complicada. Pois bem, pessoal, e esse vídeo aqui é só basicamente esse slide em que eu vou explicar os principais conceitos relacionados à chamada República Oligárquica. Começando para analisar, ou analisar, começando, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas vamos lá. Essa imagem aqui que está nesse slide traz duas figuras, dois personagens, representando Minas Gerais e São Paulo, que faz referência à chamada política do café com leite. Pois bem, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que esse termo, esse conceito, embora seja no imaginário coletivo bastante popular, é um conceito problemático, é um conceito que está cada vez mais em desuso, por diversos motivos. Primeiro, porque há uma ideia de uma certa harmonia entre São Paulo e Minas Gerais, o que de fato não aconteceu. Havia muita disputa, muita tensão, havia muitos conchavos políticos. Entretanto, não obstante, grande parte dos presidentes da República, da Primeira República, tenham sido de Minas Gerais e São Paulo. Mais São Paulo do que Minas. Então esse é um outro aspecto, inclusive, para questionar o conceito, porque é muito mais café, entre aspas, do que Minas, do que leite, né? Embora Minas Gerais fosse também uma grande produtora de café já naquele momento. Então essa política do café com leite, ela não é efetivamente um resultado de consensos sem problemas. Então disputas e consensos, elas determinam em grande medida como que o jogo político se dá. Portanto, outras oligarquias também estavam no jogo e disputavam com a Minas Gerais e São Paulo ali a hegemonia sobre o poder. Mas São Paulo tinha o maior colégio eleitoral e isso fazia com que São Paulo estivesse sempre à dianteira das outras oligarquias. Pois bem, então já que estamos falando de oligarquia, vamos falar primeiro do conceito. Oligarquia se refere basicamente ao governo de poucos. Quem eram esses poucos? Os coronéis. Os coronéis não eram um grupo também fechado, um grupo homogêneo, e existiam diversos interesses em diversas localidades. Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então existiam coronéis em diversos lugares. Mas basicamente eles eram grandes proprietários rurais que tinham influência em uma determinada localidade. Essa influência nessa determinada localidade fazia com que ele tivesse, por exemplo, uma influência, desculpa a repetição da palavra, mas uma influência sobre o prefeito, sobre o juiz, sobre o padre, sobre o delegado, enfim. Então ele tinha bastante influência nesse local onde ele atuava. Este local onde ele atuava era conhecido como curral eleitoral, que é uma expressão que recorrentemente é utilizada ainda, quando os deputados federais principalmente fazem referência o local onde eles ganham mais votos. Então eles chamam isso de curral eleitoral, trazendo de forma muito interessante uma representação de que as pessoas que estão ali sob a influência daquele político agem como um gado, né? Agem como obedientes ao desmando daquele coronel. Pois bem, já que estamos falando de gado, há um conceito que também faz referência a essa ideia, que é o voto de cabresto. O voto de cabresto é compreendido de uma forma limitada no imaginário coletivo, dizendo que as pessoas eram levadas quase que como um gado para ser abatido, forçadas a votar em um determinado candidato. Bem, isso acontecia, existia muita violência na admoestação das pessoas, para que as pessoas fossem induzidas a votar num candidato X ou Y, mas o voto de cabresto, em alguma medida, ele também era devido ao fato da pequena participação nos pleitos, nas votações.
o pessoal que podia votar, que era basicamente os homens maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. Esses homens, percentualmente, na população, era uma parte muito pequena. E essa pouca quantidade de pessoas comparecia pouco também à urna. Então, muitas vezes os coronéis, eles se impeliam, eles se mobilizavam para levar as pessoas para votar. Então o voto de cabresto também ele tem que ser, né, ele tem que ser historicizado, ele tem que ser contextualizado para que a gente compreenda. Entretanto, existe compra de voto, existe violência, existe fraude, existe muita coisa que acontece ali naquela primeira república e que acontece ainda hoje, infelizmente. Em áreas em que um coronel, que uma pessoa com alto poder aquisitivo, alto poder econômico, ela tem muita influência na sociedade, quase que ele consegue muito apoio nessa região onde ele atua, né? Agora, o coronel, naquele período, juntamente com os conchavos, disputas que ele tinha, ele fazia um acordo com, por exemplo, outros coronéis que podiam, por exemplo, indicar um candidato a governador. Obviamente, se ele não entrasse no conchavo, ele iria ali ficar, ia ter que fazer outras negociações para não perder também seu espaço. Então, havia uma tensão latente nesse jogo político. Mas quando o coronel entrar no conchave, como por exemplo conseguia eleger um governador, este governador, por seu turno, também abria negociações com o presidente da República ou com as oligarquias mais fortes, São Paulo e Minas Gerais. Isso ajuda a gente a compreender, portanto, por que Minas Gerais e São Paulo, além de terem os maiores colégios eleitorais, conseguiam também fazer com que eles indicassem pessoas que fossem eleitas. Essas indicações eram então resultantes da política dos governadores, que era um acordo feito ali entre as maiores oligarquias com oligarquias menores, com a presidência da República, com os governos de estado e, por seu turno, com os coronéis que atuavam em regiões mais específicas. Então era como se fosse uma escala, né, que vai subindo do menor para o maior, e em todas elas perpassa ali uma zona, um apoio de baixo para cima tem um apoio e de cima para baixo tem aprovação de projeto, liberação de verbas, etc. Então esse jogo ele é muito e eu estou falando de jogo a todo momento para que vocês imaginem mesmo que a República Oligárquica ela não é um momento da história tranquilo. É um momento de muita tensão, na verdade. Tanto é que acontecem várias revoltas nesse momento, porque eu estou falando a todo momento de coronéis, estou falando aqui de oligarcas, falando de fazendeiros, e eu não estou, por exemplo, citando o povo. Não estou citando as pessoas, os ex-escravizados, descendentes de escravizados, porque ficavam ali fora desse jogo político de cartas marcadas. Mas o povo ele não é passivo, o povo ali ele não aceita qualquer coisa, ele não aceita simplesmente esse jogo sem reagir. Então há muitas reações, portanto há muitas revoltas da população no meio rural e no meio urbano. E são essas revoltas que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas basicamente, república oligárquica, uma república em que poucas pessoas comandavam, comparativamente à quantidade de pessoas que existiam no Brasil, e esse jogo durou até 1930, quando tem o último presidente da chamada política do café com leite, que foi o Washington Luiz, e ele quebra esse acordo latente, que ao indicar um paulista para substituí-lo. Ele, que apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Washington Luiz, né, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, fez sua carreira política e foi eleito com apoio da República da oligarquia paulista. E aí, ao invés de indicar o mineiro, ele indica um paulista e aí acabou o amor. Acabou o amor entre São Paulo e Minas Gerais. Amor esse que efetivamente não existia. Ou existia em pequena medida. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode mandar aqui a pergunta, que estarei disponível para respondê-lo com muito prazer. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!